Salve, salve galera, eu sou Luciano Martins. Estou chegando hoje aqui com a nossa segunda aula de matemática do nono ano. Vamos continuar falando sobre as potências. Então eu tenho aqui a aula 2. E para iniciar, hoje nós vamos falar sobre expoente zero. Então é mais uma novidade que não foi falado na aula 1. Eu gostaria de ler para vocês aqui que para todo número real A com A diferente de zero, temos A elevado a zero igual a 1. Ou seja, toda vez que vocês estiver um expoente zero, como é mostrado aqui, a resposta será sempre o número 1. Por quê, pessoal? Porque eu vou demonstrar para vocês nesse exemplo 2 que eu coloquei aqui embaixo. Vamos calcular o quociente de 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à quinta. Vocês vão perceber que aqui eu estou com a propriedade de divisão de mesma base. E a gente viu isso lá na aula 1. Se você esqueceu, volta lá, assiste novamente o vídeo para que você consiga entender. Então, pela propriedade de divisão de mesma base, qual é a regra? Conserva-se a base, que no caso é o número 2. Então, vou conservar a base e subtrai os expoentes. O expoente aqui é 5 menos 5. Ou seja, quem vai ser a minha potência? Vai se conserva a base e subtrai os expoentes. Subtraindo os expoentes, eu vou ter 5 menos 5, 0. A gente acabou de ver pela definição, que eu trouxe aqui em cima para vocês, que todo número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, o resultado, ou seja, a potência, sempre será 1. Exemplificando, por que aqui vai ser 1? Porque se eu fizer a distribuição usando a regra de potência, eu vou chegar a esse mesmo valor. Então, se eu fizesse essa distribuição aqui, ó, 2 à quinta, ó, dividido, que é esse sinal aqui, dividido por 2 à quinta. Vamos fazer a distribuição para que vocês entendam por que todo número elevado a zero sempre dará 1. Então aqui, esquece essa parte de baixo. Imagina só que você tem 2 à quinta. Então você vai fazer a distribuição. 2, 5 vezes. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. Passo o traço da divisão aqui. Vamos lá. E vou fazer a distribuição aqui embaixo também. 2 à quinta. Então 2, 5 vezes. Vou colocar 2 a 5 vezes. Tá aí, pessoal. Depois de colocado, o que você vai fazer? Você vai resolver. Então, se você resolve aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é o quê? 32. Coloca lá. O que aparece? Divisão. Resolve a parte de baixo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou seja, o mesmo valor. Aí, resolvendo aqui, eu tenho 32 dividido por 32. É quem? A resposta, 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Ou seja, esse valor que eu aprendi pela regra, se eu resolver, sempre ele irá dar 1. Então, resumindo, precisa perder tempo armando essa conta e comprovando? Não. Todo número elevado a zero é igual a 1 e eu demonstrei para vocês. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido mais uma informação sobre as potências. Vamos seguir. Seguindo aqui, nós vamos ver agora a potência de um número real com expoente inteiro. O que é um expoente inteiro? Quando se trata de número inteiro, significa dizer que o expoente ele pode vir tanto positivo quanto negativo. E aí, se ele é inteiro, a gente viu na aula passada apenas os números naturais, que correspondem aos números positivos. E hoje nós vamos ver quando o expoente é negativo.
Ou seja, toda vez que você tiver um número elevado a menos 1 ou a menos qualquer outro valor, ele pode ser escrito na forma de fração. Se ele tiver sozinho, número inteiro, o que você vai fazer? Vai sempre numerar com o número 1 e colocar a base, ou seja, ele pode ser 1 sobre A. Vamos fazer isso na prática. Então eu tenho aqui agora para calcular o quociente de 2 elevado ao cubo é dividido por 2 elevado à quarta. Essa conta ela já está feita aqui na parte de baixo, porque ele fez a distribuição aqui, ó, e eu só vou exemplificar para vocês. Então ele fez aquela mesma distribuição que eu fiz lá para exemplificar o caso do zero. Então 2 ao cubo ele colocou o 2 aqui 3 vezes e 2 à quarta ele colocou o 2 4 vezes. E aí ele foi simplificando. 2 por 2 ele cancelou, 2 por 2 ele cancelou. E aí sobrou um 2 aqui, ó. Como não pode ficar aqui sozinho, aqui sempre vai ser o número 1, ou seja, dava um meio. Mas se você achou complicado, você pode ir pela regra de divisão de fração de mesma base, que é o que? Conserva a base, que no caso é o 2, e subtrai os expoentes. Então aqui, sinais trocados, qual é a regra? Subtrai da resposta do módulo maior. Quem tem módulo maior? 3 ou 4? Menos 4 tem módulo maior, né? Então eu vou dar a resposta, o valor negativo. 4 menos 3 menos 1. Ou seja, esse valor ficou o quê? Negativo. A gente aprendeu pela fórmula, aí eu volto aqui para a fórmula, que toda vez que eu tiver um número, uma base com números inteiros, eu vou fazer o que? Eu vou sempre colocar o número 1, ó, que é regra, tá aqui ó, o número 1 aparecendo. Eu sempre vou colocar o número 1 e vou manter quem? Manter a base. Aqui ó, aparece o A, eu estou mantendo a base, então eu vou manter o número 2. E esse expoente, quando eu faço isso, ele se torna positivo. Então aqui agora esse 1 que era negativo, quando eu utilizo essa regra, ele já fica positivo. Isso por quê? Porque se vier outro número, você tem que calcular. Então todo número elevado a 1 é quem? É ele mesmo. Então essa resposta aqui seria quem? 1 meio, como aparece aqui, ó, pela definição. Então o que que ele fez? Ele só seguiu essa regra aqui, ó. Ele usou o número 1, que era a regra, e usou a base. Quem é a base? O 2. E está resolvido. Certo, pessoal? Vamos ver mais alguns exemplos aqui adiante. Então vamos para cá, vamos ver alguns exemplos. Então agora eu tenho aqui uma expressão para mim calcular esses valores. Então o que que acontece? Vamos exemplificar o que a gente acabou de aprender. Então eu tenho aqui ó, 3 elevado a quem? A menos 1. O que que eu vou fazer? Eu vou transformar ela numa fração. Só voltando, pessoal. Vou transformar em uma fração. Quem vai ser o numerador? O número 1. Então eu vou colocar o número 1. Quem vai ser o denominador? A minha base. E o expoente? O expoente agora se torna positivo. Então aqui vai ser elevado a 1. Vamos continuar. O sinal que vem é mais. Aqui novamente eu tenho 2 elevado a menos 2. Ou seja, expoente negativo novamente. Quem vai ser o numerador? O número 1. Pela definição que a gente aprendeu lá atrás. Quem vai ser o denominador? A base, que no caso é o 2. Fecha aqui entre parênteses, só que o meu expoente aqui agora é quem? O 2. O 2 o que? Positivo. Quando eu transformo ele em fração, ele fica positivo. Eu posso até exemplificar numa outra aula porque isso acontece. Mas hoje não é interessante. Então vamos continuar. Aqui você tem agora menos 4 elevado a menos 1. O que que você faz? Quem vai ser o numerador? O número 1. E quem vai ser o denominador? O número 4. E aqui vai ser elevado a quem? Elevado a 1. Feito isso, é só voltar e resolver.
todo número elevado a 1 é igual a quem? A ele mesmo. Então, 1/3 elevado a 1 vai dar quem? 1/3. Você coloca 1/3. Agora vem mais 1 elevado ao quadrado. Vai ser o 1 multiplicado 2 vezes. Então, 1 vezes 1 continua sendo 1. Vamos seguindo. E 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai ser o 2 duas vezes. Então, 2 vezes 2 vai ser quem? 4. Vou continuar. Sinal que vem é menos. E aqui eu tenho todo número elevado a 1 é quem? É ele mesmo. E aí eu posso relembrar lá da primeira aula. Olhar para o meu expoente. Meu expoente é par ou é ímpar? Se ele for ímpar, eu mantenho o sinal. Por isso eu mantive esse sinal de menos. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui dá quem? 1/4. Feito isso, pessoal, eu não posso deixar sinal junto, como aparece aqui, ó. Eu tenho que fazer esse jogo de sinal. Então, eu venho aqui e faço o jogo de sinal. Conservo 1/3, conservo 1/4, que apareceu aqui. E quando chega aqui eu faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais quem? Mais 1/4. E aí, vocês vão olhar para a parte de baixo, vocês vão perceber que os números aqui são diferentes. Se eles são diferentes, nós precisamos de tirar o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo entre 3 e 4 vai ser 12. Por que que ele vai ser 12? Porque quando você fatora, aqui ó, dá por 2, que dá 2. O 3 não dá, você conserva. Aí dá por 2, que dá 2, que dá 1. O 3 não dá, você conserva. 3 dá para você ir por 3, que dá 1. Quando você multiplica os números aqui, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. O que você faz? Ó, você encontrou o número 12. Passa um traço aqui, esse 12 ele vai servir para todo mundo. Então, ó, coloque ele aqui e aplica a regra. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1 continua sendo 4. Aí você vem, sinal de mais. 4 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 continua sendo 3. Sinal que vem é mais. E aí, 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. Resolvendo aqui, vocês vão ter 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 sobre 12. Pessoal, chegou aqui, você olha se dá para você simplificar, porque em matemática tudo que der para simplificar deve ser simplificado. Então aqui, como os dois números são par, um termina em 0 e outro termina em 2, dá para mim simplificar por 2. Então nós vamos fazer essa divisão aí, ó. Então dividindo aqui, 10 dividido por 2 dá 5. Ó, e 12 dividido por 2 dá 6. Aqui eu não encontro mais ninguém para simplificar esses dois números. Portanto, o valor dessa expressão, na verdade, é quem? É 5/6. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, continuando, pessoal, eu estou aqui com mais uma questão, na qual ela pede para a gente escrever cada uma das seguintes expressões na forma de uma única potência. Então aqui não está pedindo para você calcular, está pedindo apenas para você deixar na forma de uma única potência. Como vamos fazer isso? Basta que a gente utilize das nossas regras das propriedades da potenciação. Então, como vocês podem perceber, aqui, ó, vamos lá, aqui eu estou com o quê?
com a multiplicação de mesma base. Eu tenho um sinal de vezes e a minha base é o 7. O que diz essa regra? Conserva a base e o que? Soma os expoentes. Então eu vou conservar a base e vou somar. Então eu vou somar 11, ó, se é somar mais quem? Mais menos 8. Por que eu estou utilizando parênteses aqui, pessoal? Para que esse sinal de menos não se choque com esse sinal de mais. Aí a gente aprendeu que esses dois sinais que ficam juntos, sempre devemos fazer o jogo de sinal. Então, conserva esse 11, ó, 11 vai ser conservado. E aqui você faz jogo de sinal. Mais com menos é menos. Menos quem? Menos 8. Agora está pronto para ser resolvido. Então, quem vai ser a minha resposta? 7, vou conservar, que é a base. 11 menos 8, 3. Portanto, minha resposta é 7 elevado ao cubo. Pessoal, se você consegue fazer isso de cabeça, sem a necessidade de armar essas continhas, lembrando que você pode fazer tranquilamente. Nesse exemplo aqui, eu agora tenho a divisão. O que diz a regra? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, você vai conservar o 2, que é a base, e vai subtrair os expoentes. E aí, quando você faz isso, ó, conservando a base aqui, que é o 2, eu vou conservar e eu tenho 2 positivos e 5 negativos, ou seja, sinais trocados. Subtrai e dá a resposta do módulo maior. Quem tem módulo maior? 5. Então, vai ficar o sinal que está no 5. Então, menos 5 menos 2, 3. Minha resposta é 2 elevado a menos 3. Aqui eu tenho novamente a propriedade de divisão de mesma base. Então, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vamos conservar o 5 e vamos subtrair os expoentes. Então, menos, que é da regra de subtrai, só que o meu expoente também é negativo, menos 3. Diferente aqui desse exemplo 2. Então, conservando a base, vocês já vão perceber que eu estou com 2 sinais juntos. Então, eu vou fazer esse jogo de sinal aí, ó. Menos com menos, mais 3. E aí, agora é só resolver, ó. Conserva a base. E a minha conta que ficou 9 mais 3 é igual a 12. Então tá aí transformado em uma única potência. Pessoal, aqui nós temos mais um exemplo. Só que agora potência de potência. A gente aprendeu lá na aula 1. Conserva a base e multiplica os expoentes. Só que aqui eu faço o jogo de sinal na hora de multiplicar. Menos com menos é mais. 1 vezes 3, 3. Portanto, minha resposta também é 2 ao cubo. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Até uma próxima aula. Fiquem todos com Deus. Se gostou da aula, vai lá, se inscreve e deixa seu like.